Então, Camille, fique à vontade, tá bom? Para conduzir o debate. Já estamos aqui com Flávia, Carol está aqui, que você, né? Nós somos os Exato. organizadores do projeto, Mariana Uhum. também. E os convidados de hoje já estão presentes. Então, fique à vontade para se apresentar o evento de hoje, como é que você vai conduzir. Ok, gente. Primeiro, uma boa tarde a todos, né? É muito bom poder estar aqui com vocês hoje. Vamos fazer uma tarde diferente, né? Conversar um pouquinho sobre o que a gente gosta. E aí, assim, meu nome é Camille, né? Como o Juliano já colocou, eu sou psicóloga, atuo na área do trabalho há bastante tempo. E agora estou enveredando por uma outra área, viu, Aline e Fred? A área da violência sexual aqui no Estado. É uma área que está enchendo bastante meus olhos. Sou mestre pela Federal daqui de Alagoas, na área da educação na saúde, e tenho o prazer de trabalhar com Juliano na Unip. E queria, né, apresentar os nossos convidados. Em seguida, a gente vai fazer a seguinte dinâmica: eu vou abrir a fala para o Fred, tá? E a gente vai desenhar um pouco, né, bater um papo um pouco sobre a questão da saúde mental dos trabalhadores e das trabalhadoras e dos trabalhadores na área de saúde, no enfrentamento da pandemia. E, logo em seguida, a Aline entra trazendo um pouco de uma política extremamente potente para manter a saúde mental desses trabalhadores, que é a política de humanização na saúde, que por vezes a gente fala, mas a gente às vezes não se apropria muito, nem entende muito como é o funcionamento dessa política nas nossas práticas, como ela faz uma interseção junto com o processo de educação permanente na saúde, enfim. Eu acredito que hoje a gente vai fazer um bom debate, um bom combate com essa temática. Então, o Fred, né, é um dos nossos convidados, é uma pessoa muito querida, é um militante na área do Sistema Único de Saúde aqui em Alagoas, junto comigo. Acho que a gente já teve, né, várias construções nesse processo ao longo de mais de 15, quase... Mais de 15. Mais de 15, né, Fred? Bem mais. Bem mais. Eu sim, você não, você é mais nova. Não, eu acho que a gente vem dessa perspectiva, né? E aí, assim, o Fred, ele trabalha na Uncisal, ele é professor da Universidade Estadual, trabalha com o eixo de processo de trabalho na saúde. Tá? E vou apresentar rapidamente a Aline também, a gente entra com o Fred. A Aline, né, ela também trabalha no CISAL, ela também é uma militante e apaixonada pela Política Nacional de Humanização, né? E ela está hoje no núcleo de apoio às ações de humanização da Uncisal. Para vocês, né, principalmente que não é aqui do Estado, a Uncisal, ela hoje é uma universidade estadual, ela é... se eu estiver falando alguma coisa equivocada, vocês me corrigem, tá? Mas hoje ela tem um viés da saúde e da educação, né, como lastro, apesar de ser uma autarquia. Junto à estrutura da universidade, nós temos o Hospital Portugal Ramalho, que é um hospital psiquiátrico, nós temos a Maternidade Escola Santa Mônica, que é uma maternidade de alto risco aqui no estado, temos também... o HGE, que é um hospital de referência para a área da medicina, e temos o Elvio Alto, que é o nosso hospital de doenças tropicais. Então, assim, todo esse conjunto hospitalar está inserido, né, dentro da Universidade Estadual, no intuito da gente poder formar não só médicos, também como fisioterapeutas, enfermeiros, né, ainda não psicólogos, né, Fred? Ainda sonho com isso. Eu também. Enfim, então, gente, eu vou passar a fala para o nosso amigo Fred, para que ele possa trazer um pouquinho para a gente sobre esse mundo do trabalho, do profissional de saúde, nesse cenário de pandemia. Fred, você tem 40 minutos para fazer suas colocações e a gente pode ir fazendo um diálogo, para não ficar uma coisa muito monótona ou cada um só falando. Pode ser, Fred? Perfeito. Vai ser muito mais fácil. Né? Queria agradecer, né, primeiramente o convite e a oportunidade de estar com todos e com todas vocês.
Mas, em especial, eu queria agradecer a Camille. A Camille é uma referência para mim, eu disse isso para ela já algumas vezes. Tive a oportunidade de acompanhar, não sei se todos sabem, mas Camille é, talvez, historicamente, a grande protagonista da gestão de pessoas no campo da saúde aqui no Estado. Eu acho que aquilo que Camille conseguiu plantar na Secretaria de Estado da Saúde tem reflexos até hoje, né, na gestão do trabalho aqui no Estado, e assim, sem dúvida alguma, Camille, o seu nome está escrito nessa história, e assim, eu admiro a sua garra e seu trabalho desde lá de trás, né? E aí é um prazer agora voltar a trabalhar junto, né, você na UNIT, agora a UNIT foi minha primeira casa de ensino superior, né, isso há 15 anos aqui em Alagoas. Então, assim, fico muito feliz, né, em estar com você e estar com o Juliano também, com as outras professoras, e com a Aline, que é parceira lá na Uncisal. A gente já trabalha junto há algum tempo, e eu espero que a gente consiga construir, né, algum conhecimento já tarde, mas, sobretudo, acho que dividir algumas inquietações. Eu estava falando um pouco, antes da gente iniciar oficialmente a nossa live, que esse momento, para mim, né, não tem sido fácil, acredito que como para ninguém, mas, em particular, tem sido um momento de geração de muitas questões, de muitas inquietações, de muitas preocupações, de muitas ocupações, e de algumas respostas que, embora provisórias, têm surgido, e aí eu queria compartilhar com vocês um pouco sobre isso. Fiz um rascunhozinho aqui daquilo que pensava em compartilhar hoje à tarde, e aí, no primeiro momento, o que é que eu tenho pensado, Camille, a todos e todas vocês, em relação à questão da saúde do trabalhador, especificamente a saúde mental do trabalhador de saúde nesse tempo da pandemia. E eu começaria dizendo assim que, para mim, né, a pandemia do Covid-19, ela vem explicitar, ela vem trazer à tona uma série de problemas que nós vínhamos, de alguma maneira, pontuando já há algum tempo, há bem mais de uma década, na nossa experiência, mas outras pessoas que militam na área do trabalho, da saúde do trabalhador, há muito mais tempo que isso. E são alguns problemas e algumas contradições que nós falávamos, mas às vezes parecíamos que não sabíamos o que estava falando, né? Eu lembro de uma experiência que eu vivi no campo da Uncisal. Trabalhei também, assim como a Aline hoje, na implantação da Política Nacional de Humanização na Uncisal, e há mais ou menos 10, 12 anos, nós trabalhamos na implantação de um núcleo, né, de um núcleo de atenção à saúde do trabalhador, que se chamava de NAST. E eu nunca esqueço o dia de inauguração desse núcleo. A gente estava no auditório da universidade, tinha uma série de pessoas, uma série de autoridades, e aí me foi feita uma pergunta, e essa pergunta marcou minha vida, e eu acho que simboliza um pouco disso que eu quero compartilhar com vocês nessa tarde, que alguém perguntou assim: Fred, qual é o grande objetivo do NAST aqui na universidade, aqui na saúde do estado de Alagoas? E eu lembro que, à época, quase que de impulso, eu respondi: nosso grande desafio é pautar a temática saúde e segurança do trabalhador. Se a gente passar os 4 anos de gestão e a gente não conseguir muitos avanços estruturais, mas pelo menos, à época eu dizia, pelo menos a gente conseguir pautar na política da universidade, conseguir pautar na política do Estado, conseguir pautar nas nossas mentes e nos nossos corações a ideia de que o trabalhador da saúde precisa ser olhado enquanto prioridade de gestão, que a saúde e a segurança no trabalho precisam ser olhadas como prioridade de gestão. Se nós não conseguirmos pautar isso, nós podemos até arrumar, aspas, a sala, mas não estaremos entrando no principal, que é uma mudança de cultura, né? E aí, gente, o que é que eu penso? Quais esses problemas que a pandemia trouxe à tona? Na minha concepção, um eixo é o eixo estrutural, né? Não é novidade para nenhum de nós que nós temos, principalmente em se falando de Sistema Único de Saúde, uma estrutura, e aí eu estou falando desse lugar muito particular de fala meu, que é a saúde do estado de Alagoas,
na cidade de Maceió, mas sei, né, pelas caminhadas, pelos estudos, pelas conversas, que isso não é exclusividade nossa, né? Nós temos uma deterioração de estrutura, de condições de trabalho, que vinha sendo negligenciada há muito tempo. Mas o que é que acontece? Nós íamos meio que levando, como se fala aqui no Estado, empurrando as coisas com a barriga, né? Por exemplo, hoje nós temos travado algumas discussões grandes, que é noticiado em jornais de grande circulação, na mídia nacional, sobre falta de EPI, né? E eu fico me perguntando, será que a falta de EPI na saúde do Brasil começou em março de 2020, ou isso vem de décadas? Quantas vezes nós fomos fazer inspeções nas unidades hospitalares, quantas vezes nós fomos fazer inspeções nos postos de trabalho, e nós vimos profissionais expostos a situações extremamente insalubres, e nós não tínhamos uma máscara N95, por exemplo, né? E nós não tínhamos a menor condição de higienização, né, de alguns materiais. Então, assim, essa questão estrutural, eu acho que é um dos pontos que a pandemia trouxe à tona, né? A nossa estrutura é uma estrutura que não foi pensada para dar condições ao trabalhador de trabalhar e para dar condições de se produzir uma saúde em nível de assistência, né? Tanto em nível primário, quanto em nível secundário, quanto em nível terciário, né? Se nós vamos para a atenção básica, nós vemos uma precarização, né, falta de condições de trabalho é quase que endêmica. Se nós vamos para a média complexidade, eu trabalho na média complexidade no centro de reabilitação, e nós temos uma situação que não é muito diferente. Se nós vamos para a alta complexidade, esse cenário não é muito diferente. A Camille, não sei se trabalha ainda no HGE, Camille trabalha ainda, né? Não sei se você está lá no HGE ainda. Não, só permeando por lá, mas Pronto. Lá mesmo não. Então, mas o HGE é a nossa principal estrutura de atenção terciária, e historicamente nós temos condições precárias no que diz respeito à infraestrutura. Então, estrutura seria um ponto. O outro ponto que eu acho que a pandemia veio explicitar é um problema conceitual, né? De fato, na minha concepção, a saúde do trabalhador nunca foi pensada como prioridade no campo da saúde, né? Para mim, nunca foi prioridade para a gestão, mas também, em muito, não foi prioridade para o trabalhador. E aí isso pode causar um certo estranhamento, mas é só nós olharmos. Isso é uma discussão que eu travo aqui no Estado há muito tempo, que são as pautas das greves e das nossas paralisações. Quando nós vamos, ou quando íamos, pelo menos, né, disparar uma greve, tinha uma lista de assuntos de dezenas de tópicos. E aí era EPI, falta de condições, parará. Quando conseguia pactuar com o gestor a correção salarial, acaba a greve, acaba o movimento. Por que acaba o movimento? Porque ali explicitava que a gente só estava dando uma arrumada na coisa, mas a grande questão que nos levava ao enfrentamento, à discussão sobre as condições de trabalho era salário, né? Eu lembro que nós discutíamos muito aqui no Estado, e aqui na UNCISOL em particular, a questão da insalubridade, né? A gente dizia, é preciso se pagar a insalubridade ao trabalhador, sim, mas a prioridade nossa precisa ser tornar o trabalho menos insalubre, né? Mas essa discussão de redução da insalubridade enquanto condição de trabalho, ela nunca, na minha experiência, nunca foi central na nossa pauta. E aí eu lembro que lá atrás, quando eu estava no mestrado, o tema do meu mestrado, do projeto inicial, era o cuidado do cuidador. E eu lembro que na minha orientação, primeira orientação com Henriette Morato, uma professora lá do Instituto de Psicologia da USP, eu lembro que ela me pegou de cheio quando eu fiz toda a minha defesa de argumentos, e ela me fez uma pergunta. Ela disse, Fred, você tem certeza que o cuidador quer ser cuidado? E naquele momento eu vi que, peraí, parece que essa certeza ela não é tão clara assim, né? E aí basta ver, né, as próprias prioridades que nós estabelecemos em nossa vida, que muitas vezes o que nós tínhamos acompanhado, e eu vivi isso
pessoalmente, durante um bom tempo da minha vida, que eu pensava em tudo, menos na minha própria saúde, menos na minha condição para a vida e, consequentemente, condição para o trabalho, né? Então, essa questão conceitual. E ainda, puxando um linkzinho nessa questão da saúde do trabalhador como não prioridade, eu acho que também não era prioridade para o usuário, né? Por quê, a meu ver? Porque nunca foi pautado isso com o usuário, né? A grande questão do usuário é chegar no serviço e ter a sua demanda atendida. E aí nós temos relatos, eu trabalho em um eixo chamado Fundamentos do Trabalho, Ética e Tecnologias na Saúde, lá na Uncisal, e nós, dentre os assuntos que discutimos ano a ano com os estudantes, está a questão da precarização. E nós discutimos situações reais, situações concretas do cotidiano, inclusive de agressão contra o trabalhador, de violência contra o trabalhador, e muitas vezes isso pautado em uma incompreensão por parte da comunidade de que aquele trabalhador que está lá também é humano, também sofre, também tem dias em que ele não está bem, também tem problemas, também adoece, insatisfações. Então, assim, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade hoje, né, de trazer a discussão sobre a saúde do trabalhador para o centro da questão, né? Daqui a pouco eu vou trazer para vocês um dado de realidade que eu tenho acompanhado e que me deixa um pouco pessimista em relação a isso. Mas eu abordo já essa questão. E aí, o outro ponto que eu acho que a pandemia tem ajudado a explicitar, além das questões estruturais e conceituais, né, são as questões existenciais, né? O que é que nós, trabalhadores da saúde, nos demos conta? Né? Nos demos conta que toda aquela fantasia que muitas vezes nós mesmos trabalhamos para alimentar, daquela fantasia narcísica de que nós somos, né, nós somos super, né, isso muito expressado, principalmente em algumas categorias profissionais que se sentiam e, de certa forma, ainda se sentem acima do bem e do mal, acima de Deus e tal. E agora nós vemos o quê? Essas questões sendo postas em xeque, né? Vimos alguns colegas que nós nunca imaginamos antes, né, pedindo socorro, dizendo assim, eu estou sofrendo, né? Então, assim, essa questão ela também precisa ser vista, né? Que, assim, que nós, trabalhadores da saúde, precisamos, junto com, e aí eu pego uma carona na PNH, que a Aline vai falar daqui a pouco, juntos, trabalhadores, gestores e usuários, nós precisamos pensar em uma repactuação, né, desses nossos acordos, né, acordos de convivência, acordos de sociabilidade, porque, assim, eu diria que a pandemia chega como aquela questão que diz assim, o rei está nu, né? E o rei estava nu, e o rei está nu, né? Estamos vendo alguns remendos de roupa para o rei, mas pelo que eu tenho visto, infelizmente, nesse movimento de retomada do trabalho, é que, para muita gente, essas lições que a pandemia poderia ter trazido estão ficando no passado, ficando na memória, né? Por que digo isso? Porque essa semana participei de uma discussão sobre retorno ao trabalho, e aí, pasmem, as questões eram as mesmas, né? Nós temos 6 meses de pandemia, praticamente, e as questões eram as mesmas. As questões eram assim, mas não tem EPI de qualidade, né? Mas o trabalhador, por enquanto, se chegar no trabalho e não tiver EPI, ele traga de casa, né? Como? Né? Como assim? Então, isso traz um certo susto, né? Porque parece que tudo continua como dantes no quartel do Abrantes, né? Tem aquele dito que é assim, e infelizmente, né, eu temo que a gente possa estar perdendo uma grande oportunidade de rever essas questões, né? E como isso impacta na saúde do trabalhador? Aí ninguém é de ferro, né? Não sei se Camille quer falar alguma coisa.
Quero rapidinho, eu acho que você traz uma contextualização muito bem feita, né, com eixos extremamente importantes para a gente poder estar fazendo esse debate em relação à saúde do trabalhador. E aí, assim, eu ia entrar justamente nessa perspectiva, né? Diante desse cenário, desse pano de fundo, Fred, como é que você acha que a gente pode reordenar esse coletivo do trabalhador da saúde, né? De que forma? Porque assim, você coloca com muita propriedade e assim, a gente que vive a saúde, não é? Seja ela pública ou privada, para mim você fala, é muito claro, é muito transparente todos esses eixos que perpassam, que atravessam a saúde mental desse trabalhador, até o próprio desinteresse do trabalhador em relação à sua própria saúde, que vem de um processo histórico de construção desse trabalhador. Não é? Porque o processo de saúde é um processo complexo, não é um processo tão simples ou um processo que as pessoas acreditem que acontece da noite, que não tem um contexto histórico nisso aí, né, cultural. Então, como fazer esse enfrentamento desse coletivo? Como reordenar? Como é que você entende isso? E também queria pedir um pouquinho que eu me equivoquei no tempo. A gente vai ter um pouco menos de tempo, tá certo? Diga você, lasca, né, Camille? E Não, aí, não, assim, rapaz. eu queria que você trouxesse essa colocação para a gente, Fred. Como reordenar esse coletivo? Né? Então, Camille todos e todas, né? Diante desse cenário, eu acho que uma constatação básica, e isso se coloca enquanto sintoma, né, é que nós estamos adoecidos. Né? Estamos adoecidos individualmente, mas estamos adoecidos coletivamente. Né? O nível de sofrimento que nós experimentamos nesses dias, né, e principalmente aqueles profissionais que estavam na ponta, né, aqueles profissionais que não puderam se afastar, os profissionais que assim estiveram lá na labuta diária, essas pessoas têm sofrido demais, né? Sofreram e têm sofrido demais. Eu tive a oportunidade, né, uma vez enquanto psicólogo, também trabalho como psicoterapeuta, eu tive a oportunidade nessa pandemia de ter contato com muitas narrativas muito sofridas, né? Pessoas extremamente angustiadas. Eu não acho que é um exagero nós falarmos em um cenário de guerra, né? E assim, temos pessoas sequeladas emocionalmente, temos pessoas sequeladas socialmente, né? Temos pessoas sequeladas em vários níveis. Por exemplo, eu lembro daquela discussão que o Deju traz, lá atrás, em A Loucura do Trabalho, né? Ele diz que uma das dificuldades do trabalhador admitir o seu sofrimento era exatamente porque, aliado ao sofrimento, existe uma visão de menos-valia. Né? Então, aquele trabalhador que sofre ou que demonstra sofrimento, ele vale menos. Né? Aquele que resiste, ele vale mais. Né? Então, eu tenho essa discussão aí. E aí, o que é que nós temos visto? Primeiro, pessoas muito sofridas. Né? E aí nós temos que pensar na reativação dessas redes de proteção social. Né? O trabalho precisa se reestruturar no sentido, de acolher as pessoas. Né? Se criar dispositivos efetivos de escuta do trabalhador, mas não de uma escuta simplesmente para amortização da sua queixa, do seu sofrimento, mas uma escuta que seja uma escuta que esteja comprometida com as mudanças estruturais no campo do trabalho. Né? Nós estamos passando por uma revolução muito grande. Né? No campo da educação, por exemplo, a gente estava discutindo um pouco isso. Nós temos em via de acontecer, a meu ver, mudanças grandes na questão de contrato de trabalho, né, na forma de estruturação de carreira, na forma da relação professor-aluno. Então, essas coisas, elas estão permeando todo esse cenário. Né? E nós precisamos, enquanto trabalhadores, e não só trabalhadores, mas o gestor também, o usuário também, nós precisamos reconstruir um pacto, sabe? Reconstruir canais de comunicação para que nós possamos
aliançar algumas coisas, né? Eu vou tentar me conter um pouquinho na fala, porque eu iria falar algumas coisas em relação ao que a Aline certamente vai falar, que está muito vinculado à questão dos princípios, método, diretriz da PNH, né? Para mim, a PNH, ela se coloca agora, né? A gente, trazendo de volta as discussões da PNH, se coloca agora com um grande potencial, né, de revisão daquilo que nós pensamos e fazemos enquanto trabalho, né? Só que a PNH, né, ela tem uma questão ali, me dê licença, só para adiantar um pontinho, que assim, geralmente nós pensamos em humanização pensando em diretrizes, pensando em formas de aplicabilidade, mas o principal, o fundamental, está nos princípios e no método. Aumento do grau de comunicação, transversal, envolvendo todos. Isso é fundamental. Isso é fundamental, né? Reforçamento da ideia de inseparabilidade, indissociabilidade entre clínica e política, entre atenção, academia, gestão, atenção. Não dá para nós pensarmos em estratégias de reformulação do trabalho de repactuação, se nós não entrarmos nessa questão, ou nós enxergamos o processo todo de uma forma integral, inteira, ou nós estaremos fadados a montar muitas oficinas, a montar muitas reuniões, a montar muitos panfletos, e no final das coisas, o modus operandi, o jeito como a gente funciona, vai continuar um modo segregador, um modo excludente e um modo que observa as pessoas como coisa, né? Então, assim, eu acho que nós precisamos fazer esse movimento de retorno, sabe? De retorno a esses princípios, de retorno a esse olhar de que não basta agora tentar tamponar o sofrimento. Claro, é preciso acolher o trabalhador, sem dúvida alguma. Precisamos acolher o trabalhador, precisamos cuidar do trabalhador, precisamos criar espaços de recuperação, sabe? Recuperação emocional, inclusive, né? Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos retomar uma discussão fundamental das nossas políticas, do modo como a gente enxerga trabalho, né? E daquilo que nós queremos para daqui para frente. Porque eu acho, escutei isso de alguém, não lembro exatamente quem, mas me marcou muito ele dizendo assim, o século XXI começou agora. A gente tem aquelas mudanças de era, sempre com eventos, né? Eventos muito, muito claros, muito demarcados, e para mim, nós estamos começando o século XXI agora, né? Tudo, né, vai passar por grandes abalos, grandes reformulações, e nós não podemos estar assistindo isso de camarote, né? Nós precisamos ir para o enfrentamento, mas aí, assim, não um enfrentamento, eu diria, não um enfrentamento do não pelo não, ou do sim pelo sim, sabe? Mas um enfrentamento que esteja comprometido com a revisão de práticas, de posturas, de conceitos, sabe? Com uma revisão epistemológica muito cuidadosa, né? Porque, senão, a gente vai voltar àquela dicotomia, aquela dualidade, nós contra eles contra nós, e no final das contas, não vai ter o potencial de mudança que a gente tem oportunidade de ter se a gente enfrentar essas coisas de frente, né? Se eu puder, lá depois, assim, sem querer tomar muito tempo, eu queria só sinalizar a importância que a formação tem nisso, né? Nós precisamos trazer essa discussão invariavelmente para dentro da formação, né? Porque, assim, a gente tem uma oportunidade de ouro, para mim, né? Os estudantes da saúde estão vivendo essa situação como atores, como vítimas, eles estão sentindo na pele essa dor. Porque antes, para vocês terem ideia, a gente trabalha com módulo integrado, com os cursos de Físio, Fono, TO, Medicina, alunos na mesma sala de aula ao mesmo tempo, né? Então, nós trabalhamos alguns conceitos como concepção de trabalho, reestruturação produtiva, precarização,
humanização na saúde, acolhimento, clínica ampliada, uma série de coisas com esses alunos. Mas hoje nós trabalhamos isso com alunos de primeiro ano, tá? Lá na Uncisal, especificamente assim, nesse módulo que eu atuo. Em alguns momentos a gente sentiu uma certa angústia, porque nós falávamos algumas coisas, e muitos deles, principalmente aqueles que não vivenciam o SUS como realidade mais concreta no dia a dia, eles escutavam essas histórias meio que como vindo falar sobre a história de alguém, sabe? A gente falando sobre o sofrimento de um trabalhador, sobre a angústia de alguém que está lá, sobre como é vivenciar a precarização, como é vivenciar a falta de estrutura. Agora, eu acho que nós temos uma oportunidade rica, porque eles estão sentindo isso na pele. Né? Então, acredito eu que, enquanto formadores, não podemos perder essa janela de oportunidade, que é trazer esses estudantes para essa discussão. Né? E assim, espero que a gente consiga ir construindo sentido para isso tudo. O que, a meu ver, não mora em medidas superficiais, nem medidas da perfumaria da humanização, sabe? Que por muito tempo foi uma crítica muito forte, inclusive eu capitaneei críticas nesse sentido aqui no Estado com muita veemência. Né? Precisamos enfrentar a raiz do problema, as raízes do problema. E, nesse sentido, sermos radicais. Né? Mas era isso. Assim, pelo menos para iniciar, não sei se me prolonguei. Se prolonguei, perdão. Né? Mas a gente vai conversando e, assim, escutar vocês e a gente vai indo. Fred, estava te ouvindo aqui, assim, a gente te ouvi muito bom, porque a gente vai se inquietando, já vai querendo falar, e aí, com o decorrer da tua fala, acho que é meio isso, né, Camila, e todos que estão presentes. Você foi trazendo umas luzes aí, né, porque a sensação, e aí, quando você vai iniciando a tua fala, e trazendo essas experiências mais recentes, e da inauguração do serviço lá atrás, né, quando você disse, nunca foi uma política, né, de prioridade, né, no campo político, a questão da saúde, do trabalhador da saúde, enfim. Serviços vão sendo abertos, pessoas como você, como Camilo, como Aline, tanta gente que milita, né, estão aí lutando, mas é sempre uma luta em glória, porque é uma luta contra a maré, a gente sabe que vocês ficam fazendo, né, querendo transformar as coisas, mas a estrutura mais ampla, que aí depois você foi falando, quando você disse, a gente precisa ir nas raízes do problema, né, uma organização, uma reorganização destes coletivos de trabalhadores de maneira radical, e você traz uma luz para a gente começar a ter um fecho de esperança que é a formação, né? Acho que é um lugar onde a gente pode começar a fomentar uma possibilidade de transformação, porque, do contrário, parece que a gente, e eu sei, não estou dizendo isso, mas a impressão que dá, e que vai ficando, né, ao longo da história, é que a gente está sempre fazendo paliativo, né? Por mais que a gente lute, por mais que a gente tente desenvolver estratégias, e a gente sabe do movimento dos trabalhadores da saúde, né, nessa direção, parece que nunca né, sempre paliativo, nunca é, de fato, algo que consiga fazer uma transformação, né, para que isso se torne, de fato, prioridade. Mas era este comentário que eu queria fazer. Depois, acho que tem mais... Eu queria fazer um comentário, em seguida tem mais uma pessoa inscrita, tá? Quando o Fred faz essas colocações, e aí, assim, vem uma série de afecções que tomam conta de mim nesse momento, né? Afecções essas que, em nenhum momento, enquanto trabalhadora da saúde, eu parei. Então, eu sempre estive na linha de frente. Não é? E estive no hospital, estou no hospital, que se tornou hospital de referência para atendimento à Covid aqui no estado. E, ao mesmo tempo que eu transito na perspectiva do profissional que vai lá para atender uma vítima de violência sexual, fazer uma segmentação psicológica, mesmo diante desse cenário de Covid e de isolamento social, né, eu transito também na perspectiva de gestora,
gestora de um serviço onde eu tenho 64 pessoas dentro da minha equipe, onde eu vi gente surtando, e quando eu digo surtando, não estou falando de forma pejorativa, tá? Eu estou falando realmente de pedir ajuda, de nível, assim, de angústia, de eu ter que estabilizar profissional meu. Ligou, teve um resultado, testou positivo, e a pessoa entrou em pânico, e eu ter que estabilizar, ter surto, ter episódios de pânico, não é? E, ao mesmo tempo, ter que acolher, cuidar, não é? Fazer o processo de reflexão dele enquanto trabalhador, ele estando fragilizado, porque nesse nível de fragilidade é muito difícil você conseguir fazer do trabalhador perceber o espaço que ele tem e a potência que, mesmo diante dessa dificuldade, nós temos que ocupar e nós não conseguimos ocupar. Talvez por tanta vulnerabilidade, Fred. Né? E a gente não consegue fazer um bom combate. Né? E aí eu queria deixar assim, quantas vezes eu entrei 7 horas da manhã dentro do hospital, e desde o porteiro, desde o guardinha lá da Reluzi, da Tigre, né, da terceirizada, que ele chegava para mim: doutor, eu estou com tanto medo, eu vou para casa, e como é que vai ser? E o meu filho pequeno, eu saio daqui e vou para o outro, né? Vou para o outro trabalho, vou para o outro plantão, de ver médicos desabarem, como você bem coloca, a questão das categorias, né? E, ao mesmo tempo, você ter que equacionar o processo de gestão a favor, de entender que, por mais que venham as pressões, por mais que venham as determinações, se a gente não tiver uma comunicação, esse espaço que você bem coloca, Fred, né, extremamente aberto, e não aberto no sentido só de fazer essa escuta, né? Mas esse aberto na perspectiva de fazer o trabalhador se colocar e entender que papel ele está ocupando ali, de que forma ele pode interferir nesse processo de trabalho. Né? O que a gente vê muito hoje dentro do setor saúde? Né? Vai ser desse jeito, o protocolo é esse, tá? E ninguém fala com o trabalhador. Ninguém prepara esse trabalhador para esse novo protocolo, porque o próprio trabalhador não estava preparado para cuidar da sua própria saúde mental. Gente não tinha o hábito nem de lavar as mãos, de usar máscara, de tirar os adornos para entrar dentro de um espaço hospitalar, né? Então, assim, a gente traz tudo isso. Então, assim, eu não vou me delongar, mas eu acho que, assim, eu queria trazer um pouco dessa minha vivência para completar essa fala, não é, que Fred traz, porque, assim, ela é muito própria da realidade em que nós estamos vivendo, e não foi à toa, viu, Aline? Quando você disse, mas tem um núcleo tal, tem isso que eu digo, não, eu quero a PNH, porque a potência que a gente tem nesse momento é muito grande. Não é fácil, Fred. Fácil não vai ser. Mas ou a gente, nesse espaço, a gente começa a ocupar e fazer esses diálogos bem colocados pelas clínicas do trabalho, como o Claude coloca, tá entendendo? Da gente fazer essa autoconfrontação cruzada, da gente entender qual é o processo da atividade, como é que o coletivo do trabalho se expressa. E a gente está vivendo uma desconstrução do coletivo do trabalho nesse momento. Então, ou a gente chega nesse olhar, e isso permeia a formação, sim, né? Quando eu vejo, e aí o âmbito do professor, quando eu escuto os meninos fazendo assim, professora, mas, né, esse mundo, como é que vai ser? Tem que deixar passar. Não vai passar. Essa realidade não vai ser mais como era antes. E a necessidade da gente já formar esse profissional que vai entrar nesse mercado de trabalho com esse olhar. Não vou me delongar muito, porque senão eu me empolgo. Aline, vou passar a fala. Tem uma pessoa escrita aqui. Me ajuda aqui, Juliano. Quem é a pessoa? Tem alguém escrito. A Julie Moura. Julie Moura, pode falar. Julie Moura mesmo. A Mariana organizou para a gente, eu acho, né? Olá, boa tarde. Boa tarde. Eu achei muito interessante a fala de Fred e do Juliano, assim como a de Camille, né? Nós, trabalhadores da área da saúde, né, que estamos enfrentando tudo isso, e até antes disso tudo, a gente constata na prática, no dia a dia, a precarização, a flexibilização e a intensificação do trabalho. Você não tem suporte, você não tem apoio, você não é valorizado, você não é cuidado
E se você for psicólogo, então, você não pode ter nenhum tipo de sofrimento. Você não pode ficar angustiado, você não pode reclamar. Você tem que estar sempre agradando e querendo, né? Porque psicólogo não pode. E a gente vê as coisas de muito perto e não temos esse apoio. Quem trabalha na saúde pública, falta tudo. Falta uma sala adequada para atender, né? São pacientes que vêm fragilizados e a gente não tem outros suportes dentro de uma unidade, né, de atendimento. E se for um trabalho privado, então, reclamar é quase que impossível, vai ser demitido. Então, acaba aqui se sujeitando, suportando determinadas condições de trabalho que vai levar a adoecimento, porque precisa daquele trabalho para se manter, para sobreviver. Tá aí a síndrome de burnout, né? Muito, muito vista entre os profissionais de saúde e educação também, onde você acaba aqui ficando um pouco assim distante até dos colegas, né, uma certa insensibilidade que faz parte da síndrome, né, causada por esse adoecimento mental em decorrência da falta de condição de trabalho, né, acaba que Exatamente. se fechando em seu mundo e se isolando dos colegas, dos pacientes, das pessoas que são atendidas, agindo com indiferença, não porque ele quer propositalmente ou porque não gosta de seu trabalho, mas porque as condições de trabalho e a saúde dele mental e física também muitas vezes está comprometida, né? E aí, deixa eu só fazer um link, Júlia, na tua fala e a fala da Flávia. A Flávia digitou aqui no chat. Flávia, concordo com você em gênero, número e grau. Eu não sei quem é Flávia, mas quem for Flávia, dá um tchauzinho aí, eu vou saber quem é. Concordo com você em gênero, número e grau. Eu acho que, assim, a gente vive um desafio muito grande em pensar em saúde do trabalhador, pensar em equilíbrio, né, em um espaço de superexploração. O que eu temo, e que eu tenho visto ranços disso, é que a gente vai estar prestes, a meu ver, a cair na cilada do enquadramento nosológico do sofrimento, né? Do sofrimento relativo ao trabalho, como sendo um sofrimento, um adoecimento não vinculado ao trabalho. Então, o que acontece? A gente tem, por exemplo, isso que a Júlia falou agora. Para mim, a psicologia tem assumido um certo protagonismo junto com a psiquiatria nesse momento, né? E eu fico escutando alguns colegas, principalmente aqueles que são terapeutas, como eu sou, e eu fico sentindo muita falta no discurso dessa dimensão sociológica do processo. Há um determinante, ou há determinantes e condicionantes relacionados ao trabalho que precisam ser considerados. A gente tem que trazer a discussão para o campo do sujeito apenas. Né? E aí a gente volta àquela questão, não, transtorno do estresse pós-traumático. É verdade, mas espera aí, relacionado ao trabalho, síndrome de burnout. As pessoas, para mim, pelo menos, insistem em pensar burnout como sendo um quadro meio que isolado da realidade, e tudo que eu leio, que estudo sobre burnout, eu só consigo entender que burnout é mecanismo de defesa. Mas mecanismo de defesa diante de quê? De um processo de um quadro de estresse crônico. E esse estresse crônico é um estresse relacionado a quê? Ao trabalho. Então, eu temo muito, sabe, que a psicologia em particular psicologize, traga para a nosologia, a nosografia, a discussão sobre esse sofrimento nosso, esse mal-estar contemporâneo, e não consiga perceber de que há mudanças estruturais na nossa sociedade que estão em curso e que a gente precisa olhar para eles, para esses determinantes. Senão, a gente vai estar sendo superficial, né? E a gente vai estar criando espaços de desabafo, que é importante,
vai estar criando espaços de ajuda mútua, que é importante, vai estar criando espaços de relaxamento, que é importante, mas que, por si só, não chegam nos determinantes do processo. E um dos determinantes, para mim, é essa fragilidade exposta, né, trazida a olhos agora, com essa questão da precarização do trabalho, com essa questão da falta de se pensar a saúde do trabalhador como prioridade. Eu acho que Carol agora, né, Camille? Agora, Carol... Depois de Carol, acho que volta para você reorganizar aí Carol, e depois a gente vai entrar com a fala, faça uma ponte para a fala de Aline. Bom, o Fred, eu fiquei, Fred, Camille, fiquei um pouco instigada, assim, pelo debate, vou começar um pouco do que o Fred falou por último, que estava engavetando, continuando a fala da Flávia, né, o comentário da Flávia. E eu fiquei pensando, assim, que a psicologia é um campo de disputa, né? Eu dou a disciplina de psicologia do trabalho, que é uma disciplina obrigatória, eu sempre falo com os alunos, assim, que não interessa para qual área você vai se especializar, né? Você tem que ser sensível ao trabalho, às questões que o trabalho traz, né? Então, eu acho que esse, como é um campo em disputa, né? Você tem tanto pensamentos que vão tentar excluir o trabalho das análises, dessa escuta, da experiência do sensível, né? E experiências que vão também, de alguma maneira, tentar se aproximar dessa discussão, né? Que eu acho, assim, concordando um pouco com a Camille, que, juntando, acho que é a Camille com o Fred, a indissociabilidade entre clínica e política talvez seja uma discussão das clínicas do trabalho, né? Essa ideia de que não tem jeito de você de separar a ideia de clínica, a ideia de política, né? Ou a ideia de subjetividade, de uma ideia de atividade, de trabalho, né? Porque, ao mesmo tempo que o trabalho se apresenta, ou suas condições, né, como precárias, como fonte de sofrimento, como potencialmente adoecedoras, é no trabalho também que a gente aposta a esperança, né? Quando a Camille pergunta da organização coletiva, quando você menciona a autoconfrontação cruzada, né, enquanto uma metodologia, ou uma outra ainda que está por inventar, enfim, a gente está aí, né, para isso também, né? Isso me chama muita atenção, né? Essa aposta no trabalho. Não deixa de revelar essa dimensão de adoecimento, de sofrimento, né? Mas também não deixa de ser mencionado essa oportunidade, não, essa condição do trabalho. Eu acho que é uma condição mesmo. Essa condição de a gente poder se organizar, de a gente poder produzir saúde a partir da autonomia da atividade, né? Eu acho que são questões que nos ajudam a auxiliar, né, nessa questão da organização coletiva, né? Eu achei interessante, assim. Obrigada, gente, pela fala. Muito obrigada. Obrigada, Caroline, pela sua contribuição. Bom, gente, e aí, né, entrando, né, numa política extremamente potente, eu sou apaixonada por essas duas políticas. Uma é a política da humanização, que para mim está bem casada, imbricada com a política da educação permanente, né? Que são duas políticas de força, de potência muito grande para a gente poder estar trazendo a discussão do trabalho dentro do setor público, da saúde e até do privado também. Tá? E aí eu queria que a Aline trouxesse para a gente como é que está essa política, Aline, diante dessa situação, né? Diante dessa pandemia, como é que a gente se posiciona, como é que o Estado está se posicionando, o que é que a gente está pensando, né? O que é que essa política tem de potente que pode auxiliar a gente a fazer o enfrentamento das questões do trabalho no tocante ao adoecimento e também a saúde desse trabalhador, porque como bem coloca a Caroline, né? Você falando, Caroline, e aí me veio também, porque ao mesmo tempo que eu passa várias imagens mentais na minha cabeça, né, às vezes do sofrimento desses profissionais que estão no cotidiano comigo, também me vem ao mesmo tempo imagens, né, memórias de imagens de trabalhadores que se realizam,
Como eu vejo, às vezes, na minha própria equipe, que trabalha com um tema muito pesado, que é a violência sexual, e tem horas que a equipe vibra, né? E a equipe, vamos fazer diferente, a situação está pancada, né? O perfil epidemiológico é o mais complexo possível, porque a gente trabalha com criança e adolescente, os indicadores, a subnotificação, e assim, falta o EPI, né? Está dentro de um covidário, né? Está com a jornada de carga horária topada, porque tem gente afastada porque está com Covid, e mesmo assim, quando eu penso que a equipe vai esmorecer, a gente se reordena de uma forma nesse coletivo, que a gente cresce de uma forma que é até exponencial. E é nessa potência que eu acredito que a gente tem que fazer o movimento. É nessa potência que tem a ver com as clínicas, que tem a ver com a política de educação permanente e de humanização. Tá? Então, assim, Aline, queria que você trouxesse para a gente um pouquinho da humanização. Aline, está sem áudio. Oi. Só para pegar um ganchinho aqui na sua fala, antes de eu entrar propriamente na PNH, quando você fala que quando você pensa que a sua equipe vai esmorecer e você consegue retomar toda essa energia, quando o gestor quer, as coisas são muito mais fáceis, né? Só assim para a gente refletir. Outra coisa que eu queria falar, que eu também estava me segurando com a fala do Fred, que o Fred poderia falar perfeitamente de toda a política, que eu sei que ele tem embasamento para isso. Mas quando ele vem dizer que, quando ele trouxe que a pandemia ela só fez evidenciar coisas que a gente já, problemas, fragilidades do sistema, que já se tem de muito tempo, né? E que a gente falava, às vezes empurrava para debaixo do tapete, mas que agora ela veio à tona com força total e que agora não tem como esconder isso, né? Essa fragilidade do trabalho, né? Do mundo do trabalho. Então, assim, para começar a fala da política em si, primeiro abordar de onde saiu o termo humanização na saúde, né? A humanização na saúde, ela começou lá no início do ano 2000, vinculada à saúde da mulher, né? Então, a gente inicialmente tinha um programa de humanização para o pré-natal e para o nascimento, né? Posterior a esse programa, ampliou-se para um programa para a humanização na assistência hospitalar. Então, iniciou em hospitais, né? As experiências exitosas foram muito grandes nesse caminhar, e o Ministério da Saúde, em 2003, resolveu instituir, né, trazer de programa que tinha um público-alvo definido para uma política, né? E quando a gente fala que a PNH virou política, ela vira para todos, para toda a rede de assistência à saúde do SUS. E ela veio na aposta justamente disso que a gente está falando, nesse reencantamento, né? Nesse reencantamento pelo SUS que foi conquistado, ele não veio de graça. Então, 15 anos depois, né, de instituído o SUS, através da Constituição Federal de 88, a gente tem a Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão, que aposta justamente nisso, na inclusão, né, na inclusão de trabalhador, na inclusão do gestor e do usuário, nos processos decisórios de saúde, né, nos debates sobre saúde. Tudo isso em prol de uma melhor qualidade na assistência, mas também, como é que eu posso dizer, que ampliasse também a satisfação do usuário e não colocando de fora de jeito nenhum o trabalhador. Então, é uma política realmente de reencantamento, né? Viu-se que 15 anos depois que foi decretado que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
ainda assim não trouxe a resposta que se esperava. Então, foi uma aposta do Ministério da Saúde nesse meio, né, incluir. Porque as iniciativas exitosas que aconteciam no programa eram de unidades, eram de serviços de saúde que adotava essa gestão compartilhada, que adotava esse método do fazer junto. Então, por isso que a gente fala que a humanização ela vem de práticas concretas e exitosas. Porque onde deu certo foi onde caminhou por esse lado. E qual é o grande... não é nem um grande objetivo, mas o objetivo inicial da PNH é realmente operacionalizar os princípios do SUS. Né? Tornar equidade, universalidade, integralidade realidade nos serviços. Porque era uma coisa muito distante nesse início. E a gente, infelizmente, ainda vê que até hoje ainda é, né, essa dificuldade. E o método que a política usa é o método da inclusão, essa tríplice inclusão que o Fred trouxe, né, que inclui trabalhador, gestor e usuário. Então, inclusão de quê? Né? Inclusão nos processos de decisão, trazer a gestão para próximo das pessoas e, principalmente, incluir os conflitos. Porque a gente entende que quando você se aproxima do outro, o outro se mostra para você. Então, inevitavelmente, os conflitos vêm à tona. Só que não é um conflito acusatório, né? Culpabilizando um ou outro. É um conflito do pensar junto. De a gente tem um problema e o que junto a gente pode fazer para resolver ou minimizar esse problema. Certo? Então, assim como a política de educação permanente, elas são as duas políticas transversais do SUS, elas são políticas que vieram para dar voz, né? Vieram para dar voz para o trabalhador. Ela enfatiza direitos, mas ela também enfatiza deveres. Então, e também a gente não pode ter o lado só o romântico da coisa, né? A gente tem que reconhecer os avanços do Sistema Único de Saúde, mas a gente tem que reconhecer grandes desafios. E esses desafios, hoje, no meu ver, tá... como é que eu posso dizer? Foi perfeito quando alguém falou que, acho que foi o Fred, inclusive, que será que o trabalhador quer tudo que a gente pode oferecer para ele? Né? Mas se ele não quer, por que não quer? Né? A falta de querer é um dado. Né? Quantas vezes em nossos serviços a gente propõe rodas de conversa, propõe coletivos e chega na hora, não aparece ninguém. Né? Isso é um dado muito importante, porque o trabalhador ele já passou da fase de queixar para a fase do desinteresse total. Então, para ele, tanto faz qualquer coisa. Isso é muito ruim, né? Isso, falando no mundo do trabalho, é péssimo, porque se ele não se envolve, nada muda, nada acontece, ele não reclama, vai ficar tudo do mesmo jeito. Não é isso? Então, quais são as proposições da política humanização? Ela traz a proposta de uma nova relação entre trabalhadores e usuários, tá? Proposta de um trabalho coletivo para o SUS, resolutivo e acolhedor, defesa de um SUS que reconhece e respeita a diversidade do povo brasileiro e de seus trabalhadores e com o olhar na integralidade do sujeito. E um SUS construído com a participação de todos os envolvidos, é o que a gente vem aqui, é o que o Fred já vem trazendo e é o que eu estou reforçando nesse sentido. Não adianta mais as relações verticais.
As relações verticais, elas não sensibilizam o trabalhador, né? E a PNH, ela propõe a transversalidade das relações. Hoje eu já fico feliz que a gente já passou da etapa de toda vez que eu ia falar sobre humanização nos locais, sempre tinha alguém que falava humanizar o humano. Eu acredito que a gente já teve um avanço nisso, que ninguém mais faz essa pergunta. Mas só para reforçar, a proposta da humanização é a humanização das relações, né? Das relações de poder, das relações existentes na produção de saúde. Então, eu vejo esse momento de pandemia realmente como uma oportunidade para as políticas transversais conseguirem mostrar para que veio. Porém, muito temerosa que a gente perca esse time, que a gente perca essa janela de possibilidade. Porque a precarização do trabalho, ela está fragilizando muito nossas lutas, né? Porque como você vai brigar por trabalhadores efetivos, que a gente sabe que é o ideal, considerando o SUS e considerando todas as outras políticas públicas, se em um mesmo ambiente você tem trabalhador efetivo, trabalhador precarizado, tantos vínculos que eu já não sei nem mais esse nome, e que tem tratamentos diferentes, salários diferentes, e a igualdade ali em nada. É muito complexo, né? Muito complicado, e a gente sabe que isso é uma tendência crescente. E o adoecimento mental do trabalhador, ele já vinha sendo um alerta para a gente muito antes da pandemia. Eu acabei não falando no início da minha fala de que lugar eu falo, né? O NAUM, que é o núcleo ao qual eu estou na coordenação no momento, ele faz parte do núcleo da supervisão de atenção à saúde e bem-estar do trabalhador da Uncisal, que é a SASBEM. A SASBEM, ela é composta pelo núcleo de humanização, pelo núcleo de saúde e segurança do trabalhador e pelo núcleo de qualidade de vida. Ou seja, ela é a supervisão, bracinho lá da gestão de pessoas, que tem o olhar para o trabalhador. Então, a gente já vinha recebendo muitas demandas de adoecimento mental do trabalhador. E, obviamente, que com a pandemia, ela explodiu, né? Mas sempre teve no alerta, sempre. E todos os estudos que a gente procura ler, vem mostrando isso de forma bem clara, né? Alguém quer falar alguma coisa? Bom, quem conduz humanização sabe que a gente gosta de conversar, né? Eu queria fazer falar sozinha é como. Tem um comentário depois de Camila. Tá, eu queria fazer uma fala rapidinho, né? Uma coisa assim, né? Que a primeira coisa quando você coloca, Aline, quando o gestor quer, vem a equipe vem, tem uma renovação. Eu concordo com você em partes, tá? Porque eu sempre trabalhei com as minhas equipes tentando estruturar a base. E eu sempre disse a eles, principalmente dentro da gestão do trabalho, educação e saúde, quando a gente começou a estruturar toda uma lógica de trabalho aqui no Estado. Independente da Camila estar hoje ou amanhã, vocês precisam saber o espaço que vocês estão ocupando. Qual é o papel de vocês? Que processo de trabalho é esse? Porque pode chegar o gestor que for. Se você tiver a condição de argumentar, de se colocar, e quando eu falo de se colocar e argumentar, não é na questão da confrontação, não, né, que às vezes a gente vê no setor público, mas sim na perspectiva de você instrumentalizar aquela liderança, né, do que é possível ser feito com o que se tem.
Então, eu vejo muito isso. Tanto é que, assim, eu sou um pouquinho desaforada, eu já disse a 3 secretários de Estado da Saúde. Teve um secretário que ele disse assim para mim, ele naquela mesa grande, eu não aponto ele na outra. Ele olhou para mim e fez bem assim, eu pinto as paredes da secretaria, eu faço festa de final de ano, eu faço festa de aniversariante, eu faço não sei o quê, por que as pessoas não fazem o que eu quero? Aí eu olhei para ele e disse, secretário, quem tem o poder da caneta não tem o poder de fazer as coisas acontecerem. A dinâmica é outra. E aí ele arregalou os olhos, ele tinha um tiquezinho, ficou na orelha, que quase arranca a orelha dele. E aí ele disse, como é que eu faço? Me ajude. Então eu acho que a gente precisa, não é despertar isso no nosso trabalhador. Só que o que é que eu vejo? Exatamente. Eu vejo que é como, muitas vezes, a vítima, eu vou fazer uma metáfora, né? A vítima de violência sexual, ela é violentada, mas ela não consegue nem entender que está passando por um processo de violência. Então, o trabalhador está na mesma perspectiva. Ele está sendo violentado, e por quê? Isso vem de onde? Vem do processo de formação. Né? Vem de um processo de formação onde a gente não critica, onde a gente não quer entender o trabalho dentro da construção, né, maior de uma sociedade, onde eu vejo meninos da psicologia mesmo, professora, psicologia de trabalho, né, Juliana? Eu digo, meu filho, pelo menos, olha, aí diz que eu sou a cavaleira do apocalipse, eu digo, sou não. Eu só quero que você amplie um pouquinho o campo de visão, porque é nesse mundo do trabalho que todos nós vivemos, independente de estar na clínica, na hospitalar, qualquer área da psicologia. Né? Então, eu vejo muito essa questão, né, da base, do despertar. Né? Agora, esse despertar, ele tem que ser empoderado no conhecimento. Não consigo ir na discussão. Tá? Não é tarefa fácil, mas eu não perco as esperanças não, Aline. Eu acho que o grande desafio da PNH hoje é justamente esse despertar do trabalhador. Né? Ele se vê como trabalhador, o gestor se vê como um trabalhador, porque fica aquela coisa muito distante, mas o gestor, ele é o trabalhador. Né? E a gente tem que entender também que a humanização ela é hegemônica, né? Ela vem de contra tudo que a gente já aprendeu e tudo que a gente vê no dia a dia. Já trabalhei em um serviço que o diretor apostava na gestão compartilhada, então as decisões ele colocava na roda e as pessoas falavam, esse cara não quer trabalhar não, fica botando as coisas para a gente fazer, sabe? E não percebeu a oportunidade que esse gestor estava dando para o trabalho, né? Para as pessoas decidirem como é que quer o seu dia a dia de trabalho. Então, eles achavam que essa pessoa que estava tentando compartilhar a decisão, que estava tentando colocar na prática a política de humanização, eles estavam interpretando como não querer trabalhar, não querer decidir, corpo mole, né? Para a gente ver como a gente não está acostumado com isso. Né? Como é um desconforto, porque é uma desconstrução. Exato, Aline. Não é isso? Então, quem... Pode falar. Não, eu acho que é bem isso, né? E aí vem muito do modelo que a gente tem de trabalho, da automação. Né? O trabalhador ele tem que ser proativo, ele tem que dar resultado, ele não pode parar, ele não pode pensar, né? E eu acho que é bem nisso. E aí, assim, destacando o Juliano, está escrito, o Fred também, para contribuir nessa discussão. Cortou o áudio. Certo. Só concluindo essa sua fala, o trabalhador ele precisa se sentir cobrado. Para você ver o tamanho da desconstrução que a gente tem que fazer para poder trabalhar essa política transversal. Perfeito. Juliano? Pode falar aí. Eu vou passar a minha palavra para o próximo inscrito, professor Fred. Acho que algumas coisas foram comentadas depois que eu me inscrevi. Ok, Fred. Então, eu queria apenas fazer um comentário em relação a isso que a Aline coloca. Eu também concordo com essa dimensão de que
embora o gestor ele tenha que participar, mas não necessariamente a gente precisa esperar que a iniciativa parta dele. E aí eu lembro muito das discussões da psicologia institucional, sabe? Eu acho que a gente precisa resgatar a compreensão do poder instituinte que a gente tem, né? Para fazer a coisa movimentar. Eu só fico sempre pensando que, assim, isso tudo precisa ser discutido nesse tempo que a gente está passando, a partir de algumas mudanças de lugar, algumas mudanças de papel, de relação, que são muito fortes, né? Eu estou falando também do lugar de trabalhador do SUS, né? E aí eu fico pensando um pouco no nosso contexto, no seu pessoal que está acompanhando a gente, como é que percebe isso em seus estados. Mas, por exemplo, a gente tem um estado que, culturalmente, a gente tem uma tendência de relação muito coronelista, né? A gente tem, historicamente, um modo de se relacionar onde se diz assim que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E isso está muito entranhado no nosso povo. Eu lembro que um dos principais sustos que eu tive quando comecei a trabalhar aqui em Alagoas, há 16 anos, num posto de saúde, era que eu atendia as pessoas e quando acabava, elas pediam desculpa, né? Elas acabavam a sessão de terapia, olhavam para mim e diziam assim, me desculpe, viu? E eu estranhava, aquilo para mim era novo, mas como assim, desculpa, por quê? Porque na cabeça delas, eu, enquanto trabalhador, as atendendo, enquanto doutor as atendendo, né, eu estava fazendo um favor para elas. E isso termina se reproduzindo também no ambiente de trabalho, e a gente começa a ver algumas relações que são relações extremamente cruéis. E esse processo de empoderamento do trabalhador, de consciência do trabalhador, de que ele é um sujeito político, que ele precisa se colocar nesse processo, isso é um trabalho que assim precisa ser encampado por a gente também. A gente tem um outro dado, não sei como é que vocês têm vivido também isso em seus estados aí, que é a questão da mudança de modelo de vínculo de trabalho, né? Então, o que acontece? O servidor público, né, cada vez mais ele vai se tornando escasso, cada vez mais eu tenho pessoas contratadas, e são contratadas, não é nem terceirizadas. Aqui a gente tem um vínculo de trabalho curioso, que eu nunca entendi, Camille, se você me ajude, que é o pessoal que tem um contrato, mas que não tem direito a nada, absolutamente a nada, né? Então, eles não são contratados com carteira assinada, CLT. Eles são apenas contratados a partir de um processo seletivo simplificado e eles não têm direito a nada, inclusive há casos que nem a férias, né? Não tem direito a férias, não tem direito a terceiro, nada. E aí o que acontece? Quando eu junto a cultura coronelista, quando eu junto essa fragilização de vínculo, eu tenho um ano político, a gente está em um ano político, a gente tem eleição para prefeito agora, daqui a 3, 4 meses. E o trabalhador, por exemplo, que se coloca, né, reivindicando, né, um EPI, por exemplo, na nossa cultura, ele está posto em uma lista que, se ele não for cortado logo, para não saltar os olhos, né, tão logo tem oportunidade, ele vai ser cortado sem direito a absolutamente nada. Fundo de garantia, nada, absolutamente nada. Ele tem tchau, né? E assim, isso impacta muito na subjetividade, né? Isso impacta muito no modo como as pessoas se colocam, isso impacta muito no modo como as relações de trabalho são colocadas. Então, assim, eu vivenciei muito isso também, de a gente lutar muito para implantar espaços de fala, de releitura do trabalho, e as pessoas chegarem extremamente desconfiadas pelo simples fato de nós ocuparmos um cargo de gestão, né? Então, a gente sabia, pelo que a gente acompanhava, que elas queriam falar muita coisa, a gente sabia da necessidade da discussão do processo de trabalho, da repactuação do processo de trabalho, mas as pessoas viam como mordaça simbólica, né, de que, assim, eu não posso falar sobre o risco de perder o emprego. Então, assim, eu acho que é esse cenário que a gente, essas variáveis, né, há tantas outras, mas essas variáveis que a gente precisa se debruçar sobre elas, porque é um processo de empoderamento muito grande desse trabalhador,
né? E é um processo de disputa muito grande, né? Disputa, assim, em todos os sentidos, em todos os sentidos. E, claro, eu escutando ai, meu Deus, eu acho que é a Caroline falando, eu me lembrei, Caroline, de um fato que eu vivi essa semana, que eu achei mágico. Assim, as pessoas extremamente felizes, né, porque estavam podendo voltar ao trabalho, né, uma unidade de saúde que estava parada, e assim, essa empolgação de dizer assim, eu vou voltar para o meu trabalho, o lugar onde eu me construo, onde eu me constituo, onde eu tenho relações. Então, assim, isso é um espaço muito mágico. Agora, que essa tensão, né, a gente precisa estar lidando com ela o tempo todo. E no nosso cenário, então, é uma variável, assim, muito complexa. Muito complexa. Verdade, Fred. E aí, assim... Por conta disso que você traz em relação à precarização, Fred? Oi? Oi, Aline, não, desculpa. Só reforçando que por conta dessa questão que o Fred trouxe de precarização, que no mesmo tempo que eu vejo uma oportunidade para política nacional de humanização, política de educação permanente, qualquer outra política que venha dar voz ao trabalhador, por conta dessa questão que o Fred trouxe, é que eu também temo que a gente não consiga evoluir, porque como é que a gente vai evoluir nas lutas por direitos, tanto para trabalhador quanto para usuário, se o trabalhador não pode falar, se ele não pode reclamar nem do que é essencial para ele, né? Um trabalhador por empenho, ele não pode nem ficar doente, porque se ele botar um atestado, ele não ganha aquele dia, ele não tem o direito de nada, ele vai reclamar de quê? Né? E aí, dentro Aline... de um cenário que... Oi. Não, e aí, assim, eu amplio um pouco mais, tá? Essa precarização, ela aparece velada na iniciativa privada. Ela acontece tal qual no setor saúde público, onde nós temos aquele trabalhador que não tem carteira assinada, que não tem direito a férias, que não tem direito... Na privada, ele até tem um documento, ele tem um prescrito, que é a carteira de trabalho, não é? Que é o fundo de garantia, mas a condição de precarização é tal qual ou maior do que a precarização que tem no setor público. Não é? Onde, na verdade, uma outra coisa que também eu vou passar a falar para o Ju, que o Ju está escrito, não tem espaço de voz. E outra coisa, além de não ter espaço de voz, a gente está vivendo um momento de como é que eu digo? De incentivo, não é? De incentivo pelas instituições, pela organização, como é que eu posso dizer? Predatório entre os próprios trabalhadores. Não sei se eu consigo me fazer entender, tá? Porque, assim, nesse momento de tanta insegurança, de tanta instabilidade, de tantas fragilidades, de saúde mental comprometida, o próprio trabalhador, na necessidade de sobrevivência, ele começa a degradar o próprio trabalhador. E aí você começa a ver relações de poder, relações de trabalho ainda mais adoecidas, não é? Tanto na iniciativa pública quanto na iniciativa privada. Só muda o pano de fundo. Ju? Permeados pelo medo, né? Sim. Eu estava ouvindo vocês, assim, eu me inscrevo para falar, mas vocês vão falando e a minha fala vai sendo contemplada aí toda vez. Mas, assim, em alguns momentos, né, acho que lá no início da fala do Fred, depois da Aline, a gente vai falando sobre, digamos, a raiz do problema ou a origem disso tudo, né? E eu fiz aqui um esquema, né? Quer dizer, capitalismo, reestruturação produtiva, neoliberalismo, precarização do trabalho, avançamos para o que a gente está chamando agora de uberização do trabalho, a gente está falando, como o Camilo falou agora, sabe, de serviço público, serviço privado, o tema é trabalhador de saúde, mas eu que estou na educação, estou me vendo aí o tempo todo, né, acho que Camilo também que está na docência, Fred também, e é disso que a gente acha que está tratando, né, então, assim, acho que o foco precisa
talvez, me parece aqui, né, de todas as discussões nos campos de atuação, entrar, né, por esse percurso para a gente conseguir fazer frente, né, algum tipo de enfrentamento, porque essa barbárie que está aí, né, que é o que a gente tem enfrentado, como o Camilo também bem disse agora, a gente está se degradando, o trabalhador querendo, brigando por uma condição menos ruim, porque a boa, ela quase que não existe mais, né? Então, me parece que é um eixo aí para a gente pensar coisas nesse, é nessa linha, nesse contínuo que estão todas essas questões, né? Era isso. Juliana, escutando você falar, me lembrei muito de uma frase do Heidegger. Heidegger é um autor que eu, enfim, tive certo contato com as obras dele há algum tempo, e tem uma frase em particular que eu gosto muito, né? Ele diz assim: ali onde habita o perigo, habita também a salvação. Essa frase, para mim, ela é inspiradora, né? Sem entrar no mérito das controvérsias da vida de Heidegger, né, que não é o caso aqui, mas assim, essa ideia de ali onde habita o perigo, habita também a salvação, me coloca muito nesse lugar de que, assim, eu não quero assumir uma postura de desesperança, né? Claro, não quero assumir uma postura de alienação, né? De maquiar a realidade, principalmente a partir de alguns discursos muito sedutores, como é o discurso da patologização do social, né? Da medicalização do social. Discurso muito sedutor. Mas, assim, eu vejo um potencial muito grande, só acho que, para mim em particular, eu estou naquela fase de me perguntar assim, quais são os novos caminhos, sabe? A sensação que eu tenho é que o arcabouço que eu montei, né, nessa era pré-Covid, né, e aí eu estou falando Covid naquela ideia que eu falei no começo, que acho que o século XXI está começando agora, né, eu acho que existem algumas coisas que a gente precisa reinventar. Uma delas, movimento sindical. Para mim, tem que ser reinventado. Para mim, a minha sensação é que o modelo que a gente tem esgotou. Fred, inclusive, esse é o tema do nosso próximo encontro aqui, né, Carol? Pois é ótimo. Então, assim, um é isso, né? Outro é a nossa relação, assim, a nossa compreensão sobre trabalho, sabe? E aí, nesse sentido, eu acho que as clínicas, né, essas discussões clínicas em relação ao trabalho, né, das clínicas do trabalho como um todo, clínica da atividade, enfim, todas elas têm muito a contribuir para a gente, porque, assim, a meu ver, né, a gente precisa retematizar o lugar do trabalho na nossa vida e a nossa relação com o trabalho, sabe? Eu acho que esse é um ponto em questão, né? E aí, consequentemente, tem outros assuntos que estão atravessados e que são basilares. Por exemplo, a gente precisa repensar a nossa relação com a produção de riqueza, a gente precisa repensar a nossa relação com o meio ambiente. O consumo, né? Com o consumo, né? Então, tem muita coisa, sabe? A gente está vivendo... Eu fico imaginando assim, meu Deus, eu não imaginava que eu ia viver uma mudança de era. A sensação que eu tenho é essa, sabe? Que a gente está vivendo uma mudança radical de paradigma, de tempo, relação de tempo, espaço, de modo como a gente vincula, de modo como a gente desvincula, né? Modo como a gente se implica, modo como a gente... Enfim, há uma mudança muito grande. E acho eu que é um momento que a gente precisa compartilhar, tecer, sabe? Sentidos. Muito mais do que tecer técnicas, do que compartilhar técnicas, porque às vezes eu encontro muito em outros espaços uma preocupação muito grande com a prescrição de técnicas, sabe? Então vamos usar tal modelo, vamos usar tal técnica, vamos usar tal arranjo, vamos usar isso. A meu ver, né, a gente precisa entender que o mundo está mudando, né? O mundo está mudando em tudo, sabe? Essa relação espaço-tempo está gerando novas pessoas, novas relações de trabalho, né? E aí eu acredito que a gente vai significar isso tudo, sim.
Agora vai dar trabalho. Com certeza, mas eu acho que o primeiro passo a gente já começa a fazer, né, Fred? E demais. Eu acho que nesse tipo de discussão, cada um sai daqui com um olhar diferente para o que a gente está vivendo, com novas reflexões, e é isso que a gente tem que estar propondo, né? Quando se coloca essa questão da esperança, eu também sou muito desse viés, sabe, Fred? O cenário, eu acho que você traz na tarde de hoje, não questões, patamares importantes sobre a saúde do trabalhador, da saúde, né, nesse contexto de pandemia. A gente perpassa esses pilares, né? A gente começa a entender um pouco mais, as necessidades que estão emergindo desse trabalhador e desse contexto, como a própria Aline coloca, as dificuldades que o trabalhador tem, de se entender, de querer, de se cuidar, não é? E aí, assim, a gente vem também nessa construção que você traz muito bem no final, como um fechamento, que é justamente essa necessidade da gente partir para a reconstrução do modelo de sindicato, ou que nome outro possa ser estruturado nessa perspectiva, talvez uma forma diferente de se fazer, ou de uma forma diferente de se pensar, mas a gente tem que ter o núcleo mãe da representatividade desse sindicato, né? Quando cheguei aqui no Estado em 2005, eu me lembro que eu tinha uma mesa de negociação, eu negociava com todas as entidades, eram mais de 17 entidades, nós discutíamos de tudo. Hoje você não sabe nem quem é o seu sindicato, nem quem te representa, não se sabe nem quem é que está, o que é que está se pautando, o que está se negociando, né? Então, eu preciso ter representatividade. O sindicato ele tem um papel importante dentro da estrutura do sentido, do significado do trabalho também, né? E aí, eu acho que você faz essa colocação de forma muito pertinente, né? E avançando com isso também, a questão da remodelagem do próprio trabalho diante de uma sociedade que também está fragmentada, que também está adoecida, não é? Então, eu acho que esse bate-papo de hoje foi muito gostoso, eu estou muito satisfeita de poder estar aqui com todos vocês, não é? Queria agradecer e abrir também, caso tenha mais alguma pergunta, né, Juliano? Será que... Quando você disse que foi muito gostoso, me veio a palavra vigoroso. Acho que foi algo que deu uma... Né, a gente ficou aqui querendo falar, querendo ouvir mais, enfim, acho que, de fato, foi muito bom, né, muito vigoroso. Que bom. E, assim, aproveitar para agradecer na pessoa do Fred, né, um querido que eu também tenho uma admiração absurda. O trabalho que esse cara faz, gente, vocês não têm noção. Ele faz um trabalho lindo demais, que, assim, é para a gente poder revigorar, Juliano, tá? E eu acho que a gente precisa fazer mais isso, viu, Fred? Eu sei que às vezes a gente dá uma baqueada, mas a gente precisa muito de você aqui no estado, viu, moço? E a Aline também. Obrigado. E a Aline também, uma querida, né, que vem nessa luta com a gente. Eu me lembro que quando se falava em humanização aqui nesse estado, humanização era um CPF. E eu dizia, como é que pode uma política ser um CPF? A gente precisa mudar isso, né? E aí a gente começa um processo de desconstrução. A educação permanente também era um CPF, era uma pessoa que se intitulava dona da educação permanente na saúde, né? Uma pessoa que se titulava dona da humanização. Eu digo, pera, que isso aí está tudo troncho, vamos parar, precisa conversar sobre isso. Então, eu acho que a evolução, ela acontece, é importante a gente fazer esse reconhecimento, né? Talvez numa outra condição a gente não tivesse a oportunidade de fazer esse debate nessa situação, né? Agradecer a Juliano, querido, né? Mariana, que estou conhecendo agora, mas que teve a delicadeza, a gentileza de compartilhar com a gente esse espaço, Caroline, né? E os demais do grupo de extensão, né? Que propõe esse debate, essa temática. Passo agora a palavra para o Juliano, mas ele queria fazer mais algumas considerações. Só me despedir, agradecer mais uma vez e me despedir de vocês, tá? Muito obrigado e até a próxima, né? Acho que na última sexta-feira de setembro, né, Carol? Não.
Sábado? 19 de setembro, 3h30. Isso. 19 de setembro, 3h30. A gente tem mais um encontro. Carol, você está aí com o tema? Porque a gente já anuncia aqui. Sim, sim. Os desafios da organização coletiva de trabalhadores, com a professora Deise Ferraz, e, por enquanto, aí tem como confirmada também a Letícia Parques, que é editora do Esquerda Diário. E aí estou aguardando a confirmação de mais uma pessoa também. Ok, gente. Brigadão. Bom final de semana. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Até a próxima, gente. Tchau. Foi um prazer. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigadão, gente. Até a próxima. Até a próxima.